No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2 e o versículo 26. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou a consolar os corações quebrantados e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor, o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, a quem me dá grande alegria. Evangelho escreveu São Mateus no capítulo 3, versos 16 ao 17. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem sou eu? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois vou para o Pai. E pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhecem. Vocês o conhecem, porque habitam com vocês e estará em vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. João 14, versos 8 ao 12, bem como versículos 16, 17 e 26. A seguir, a lição 4, Deus é triuno. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao Ruas EBD com o estudo bíblico da lição de número 4. Deus é triuno. Lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos da Escola Bíblica Dominical neste primeiro trimestre com o título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as heresias que se apresentam com nova aparência. Comentarista pastor Ezequias Soares. Pela graça de Deus, sou o presbítero Idailton Ruas, membro e professor na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E juntos caminharemos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical. E gratidão
Gratidão a todos os inscritos neste canal, nas redes sociais, @ruasebd. Obrigado pelo seu apoio, o seu like, o seu comentário, bem como as vossas orações nesse projeto. Lembrando aos nossos irmãos e professores que os slides e esboço desta aula estão disponíveis gratuitamente em PDF e em PowerPoint. Os links estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Baixe gratuitamente para melhor organização, exposição e aproveitamento de sua aula. Para demais subsídios e atualizações diárias, siga-nos no Instagram, na página do Facebook e no grupo de estudos EBD no WhatsApp, Estudos Bíblicos, @ruasebd. Acesse, siga-nos e venha interagir conosco. O meu muito obrigado. Na aula anterior, estudamos a lição de número 3, a encarnação do Verbo, lição esta que está disponível na playlist deste canal, caso não tenha assistido. E nesta feita estudaremos a lição de número 4, Deus é triuno, lição que será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 26 de janeiro de 2025. Gravamos a lição com antecedência para que os nossos irmãos, alunos, professores, coordenadores e obreiros estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a sua aula presencial aí na sua igreja. Como já dizia o saudoso mestre pastor Antônio Gilberto, que a escola bíblica dominical, em sua plena atividade, é o povo do Senhor no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Glória a Deus. Introduzindo a lição de número 4, Deus é triuno, vejamos o que o comentarista pastor Ezequias Soares pontuou aqui nesta introdução. Está escrito assim: embora a palavra trindade não esteja na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura, desde o início narrado no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, até a revelação das últimas coisas presente no Apocalipse. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Glória a Deus. A palavra-chave desta lição é trindade, do grego triás, do latim trinitatem, grupo de 3 pessoas. Trindade é a doutrina segundo a qual a divindade, embora uma, em essência, subsiste em 3 pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As 3 pessoas são iguais nas substâncias, atributos absolutos, metafísicos e morais. Apesar do termo não se encontrar nas Sagradas Escrituras, como já pontuamos na introdução, as evidências que atestam a doutrina são, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, são incontestáveis. A palavra trindade foi usada pela primeira vez na sua forma grega por Teófilo e em sua forma latina por Tertuliano. O credo atanasiano assim se expressa acerca da Santíssima Trindade. Veja, adoramos um Deus em trindade e a trindade na unidade, sem confundir as pessoas, sem separar
a substância. Glória a Deus. Na sequência, veremos o que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz sobre a Trindade. E o nosso cremos diz assim: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza, que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. Vejamos a referência bíblica de Mateus 28 e 19, que diz: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira, uma só essência, substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: a onipotência, onisciência, onipresença, sabedoria e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Todavia, para nós, há um só Deus. 1 Coríntios 8 e 6. Mas Deus é um, Gálatas 3 e 20. Um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4 e 6. Aleluia. Continuando nessa lição de número 4, nessa parte introdutória, nessa lição faremos a defesa da fé em relação a essa heresia do unicismo. Mas o que vem a ser o unicismo? O unicismo é uma doutrina que defende a existência de um único Deus, indivisível e único em sua essência. Os unicistas acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações diferentes do mesmo Deus. O unicismo é uma adaptação das doutrinas do modalismo e do sabelianismo. O unicismo, embora seja uma heresia antiga, está presente na atualidade. É o que pontuaremos no tópico 3 desta lição. O texto áureo, que já citamos aqui, diz o contexto da grande comissão do Evangelho, escreveu São Mateus, no capítulo 28 e 19, que diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os objetivos desta lição, de acordo com os respectivos tópicos, são: primeiro, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade. Segundo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E terceiro, explicar os perigos do unicismo na atualidade, nesse tempo vigente. A verdade prática diz assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a verdade em toda a Bíblia Sagrada. A doutrina da Santíssima Trindade é uma verdade bíblica fundamental e não pode ser ignorada nem desprezada por aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: o Pai,
o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está no Evangelho, escreveu São Mateus, no capítulo 3, versos 15 e 17, bem como capítulo 28, versículos 19 e 20, que diz assim, o primeiro texto, Mateus 3 e 15, Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, a quem me dá grande alegria. Mateus 3, 15 ao 17, na NVT. Na sequência, capítulo 28, 19 e 20, é o textual da lição, que já pontuamos aqui, mas vamos enfatizá-lo mais uma vez, dizendo, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. O título da lição de número 4, Deus Trino e Uno, Deus é triuno, encontra-se somente na tradição judaica cristã. Esse conceito não surgiu mediante a especulação dos sábios deste mundo, mas através da revelação ortogada passo a passo na palavra de Deus. Em todos os escritos dos apóstolos, a Trindade é implícita e tomada como certo, conforme a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versos 1 ao 14, 1 Pedro 1, versículo 2. Fica claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente como três pessoas distintas. Mas as Escrituras também revelam a unidade dos três membros da deidade. As pessoas da Trindade têm vontades separadas, porém, nunca conflitantes. Lucas 22 e 42, 1 Coríntios 12 e 11. O Pai fala ao Filho empregando o pronome da segunda pessoa do singular. Tu és o meu filho amado, em ti tenho comprazido. Lucas 3 e 22 declara que veio não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que a enviou. João, no capítulo 6 e versículo 38. Aleluia. A seguir, o primeiro tópico da lição, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. É rapidinho, não saia daí, logo após a vinheta. O primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, se divide em três subtópicos. Primeiro, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Segundo, as evidências no Antigo Testamento. E ponto 3, revelado no Novo Testamento. A doutrina da Santíssima Trindade não é exclusiva apenas do Novo Testamento. É uma ampliação da verdade que se acha desde o Gênesis ao profeta Malaquias, bem como em todo o Antigo Testamento. Então, por que alguns judeus a rejeitam?
pelas mesmas razões que os levaram a repudiar o Messias, o Verbo encarnado, Jesus de Nazaré, por incredulidade, cegueira espiritual e dureza do coração, conforme registra o apóstolo Paulo em 2 de Coríntios 3, versos 14 ao 16. A Trindade é claramente apresentada tanto na criação do universo como na expectativa messiânica da alma hebreia e em cada episódio da história registrado na Bíblia Sagrada. Primeiro ponto, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, Deuteronômio 6 e 4, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Marcos 12, 29 ao 32. Cada uma das pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, Filipenses 2 e 11, da mesma forma ao Filho, Colossenses 2 e 9, e ao Espírito Santo, em Atos 5, 3 e 4. Cada uma das três pessoas é Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino, Yahvé, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, conforme Salmos de número 110, versículo 1, ao Filho, em Isaías 40, verso 3, bem como Mateus 3 e 3, e ao Espírito Santo, em Ezequiel 8, 1 e versículo 3. No entanto, aplica-se à Trindade. Deuteronômio 6 e 4 e Salmos 83 e 18. Enfim, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 e 4. Essa é a confissão da fé no judaísmo. E a palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta e não simples. É o mesmo termo usado para afirmar que o marido e a mulher são ambos uma só carne, em Gênesis 2 e 24. E o termo echad, em Deuteronômio 6 e 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não se contradiz com a Trindade. O segundo ponto, a evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Vejamos os textos a seguir que estão na lição. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1 e 26. Disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3 e 22. E o Senhor disse: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Gênesis, no capítulo 11, versos 6 e 7. E não para por aí. Em Isaías 63, 8 a 14, o Espírito Santo aparece alternadamente como Javé e com o anjo de sua face. Em continuação, ainda no primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, o ponto 3, revelada no Novo Testamento.
A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. A trindade em si mesma, a base bíblica da trindade, salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão. No nosso texto áureo, Mateus 28 e 19, na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, versos 4 ao 6, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, em 2 Coríntios 13 e o verso 13, na unidade da igreja, em Efésios 4, versos 4 ao 6, na obra da salvação, 1 Pedro 1 e versículo 2, além de inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. E a citação de Filipenses 3 e 3, que está na lição. Por fim, a Trindade dos credos. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Glória a Deus. Ainda nesse primeiro tópico, eu quero pontuar um contexto da Trindade na criação do universo. Se levarmos em conta que a palavra hebraica Elohim, em Gênesis 1 e 1, é um substantivo plural, concluiremos a Santíssima Trindade encontrava-se ativa na criação do universo. Por consequente, quando a Bíblia afirma que no princípio criou Deus os céus e a terra, atesta no ato da criação estiveram presentes Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai criou o universo por intermédio do Filho. Conforme João 1 e verso 3, tudo que foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Enquanto que o Espírito Santo transmitia vida a tudo que era criado. E o Espírito de Deus se movia, aleluia, sobre a face das águas. Glória a Deus. A seguir, o segundo tópico dessa lição, as heresias contra a doutrina da Trindade. Será que temos visto a tendência do unicismo em nossos dias? Como refutá-las? Qual a sua opinião? Escreva aqui nos comentários, deixe o seu posicionamento com base bíblica e interaja conosco, com equilíbrio, com ética, com sabedoria. No mais, deixe o seu like, ative o sininho para receber novos vídeos do canal em primeira mão. A seguir, o segundo tópico dessa lição é bem rapidinho, não saia daí, logo após a vinheta. As heresias contra a doutrina da Trindade se divide em dois subtópicos. Primeiro, o unicismo. Segundo, a verdade bíblica. Ponto 1, o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquismo, modalismo, patripacionismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representados desse movimento foram Neoto, Práxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas nega a Trindade, pois confundem as pessoas. Esta heresia consiste
em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma pessoa única e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, conforme já pontuamos em Mateus 3, 16 e 17, 1 Pedro 1 e 2. Como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. E negamos, refutamos o unicismo, o unitarismo e o treteísmo. Negamos, sim, o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos ou fases de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina ela afirma somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. E também negamos o triteísmo, ou seja, que existe três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Há um só Deus e que não há outro além dele. Marcos 12 e 32. Todavia, para nós há um só Deus. 1 Coríntios 8 e 6. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação, o contexto soteriológico. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só por um único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17 e versículo 3. No entanto, a doutrina herege do unicismo, que nega a Trindade, trata-se de um erro teológico grasso, pois a Bíblia é clara na distinção destas pessoas, conforme Mateus 3, 16 e 17, João 8 e 17 e 2 João 3. E o bispo Sabélio foi o principal expoente dessa doutrina, por isso ela é conhecida como sabelianismo. Seus herdeiros espirituais ainda estão por aí. O resumo teológico deles é o seguinte: Deus é Jesus. No entanto, a Bíblia nos ensina: Jesus é Deus. Assunto para a próxima lição, a lição de número 5. Vamos ao segundo ponto deste segundo tópico, a verdade bíblica. É no Novo Testamento que encontramos de forma mais clara e explícitas as manifestações da Santíssima Trindade. No batismo de Jesus, em seu ministério, em sua ressurreição e na sua ascensão ao céu, de forma abundante na vida da igreja primitiva. Vamos ao primeiro contexto, no batismo de Jesus, Mateus 3, 16 e 17, nessa clássica manifestação da Trindade, vemos a segunda pessoa, o Filho, submeter-se ao batismo, a terceira pessoa, o Espírito Santo, descer como pomba sobre a segunda pessoa e a primeira pessoa declarar com a sua voz o seu amor à segunda pessoa. Este é o meu filho amado, a quem me tem comprazido, aquele que me dá muita alegria.
No segundo contexto, como verdade bíblica, está bastante explícito no ministério de Jesus, Lucas 4, 18 ao 19, na passagem de Isaías 61 e 1, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Aleluia. Então é impossível não ver a manifestação da Santíssima Trindade. Na continuação, no contexto da ressurreição e na ascensão de Jesus, já prestes a ser assunto ao céu, o Senhor Jesus Cristo dá as últimas instruções aos seus discípulos e declarou: portanto, ide, ensine, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Pode ainda restar mais alguma coisa acerca da Trindade? Por fim, na vida da igreja primitiva, nos Atos dos Apóstolos, a Santíssima Trindade aparece operando ativamente desde os primeiros versículos de Atos 1, 1 e 2. Nesse livro encontramos a Trindade na proclamação do Evangelho. Atos 5 e 32, Atos 10 e 38, no testemunho eficaz da fé cristã, Atos 7 e 55, no chamamento dos obreiros, Atos 9 e 17, no concílio de Jerusalém, Atos 15, versículos 1 ao 35. Portanto, nas epístolas, muitas são as passagens sobre a Trindade. Poderíamos citar Romanos 14, 17, 15 e 16, 2 Coríntios 13, 13, na bênção trinitária, Efésios 4 e 30, Hebreus 2, 3 e 4, 2 Pedro 1, 16 ao 21 e 1 João 5 e 7. No Apocalipse, a Santíssima Trindade encontra-se do princípio ao fim. Apocalipse 1, verso 1 e 2, Apocalipse 2, versos 8 e 11. Então vimos quanta riqueza da fundamentação bíblica, confirmação e sustentação da verdade bíblica em relação à Santíssima Trindade. A seguir, o terceiro e último tópico da lição: unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Daqui a pouco, o encerramento deste estudo bíblico, e já quero orar com você e por você. Mas nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em substâncias, glória, poder e majestade. Aleluia! Se você ainda não é inscrito nesse canal, é novo por aqui, seja bem-vindo. Te convido a inscrever nesse canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo com um amigo, com um familiar, professor EBD. Os slides desta videoaula estão disponíveis na descrição desse vídeo. Siga-nos nas redes sociais, @ruasebd, no Instagram e na página do Facebook para mais subsídios e atualizações diárias. Vamos ao terceiro tópico desta lição, a conclusão, e a oração final é rapidinho, não saia daí. O unicismo, uma heresia antiga na atualidade, se divide em três subtópicos. Primeiro ponto, o problema. Segundo, uma reflexão bíblica. E terceiro, a posição oficial. Primeiro ponto, o problema. Na atualidade, existe alguns movimentos evangélicos, pentecostais, que são unicistas e que ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música,
esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. É o que explica aqui o nosso comentarista, pastor Ezequias Soares. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica desta distinção. João 17:3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. João capítulo 10 e verso 30. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa, conforme também a fundamentação bíblica de Mateus capítulo 11 e versículo 27. Mas a seguir, nos demais subtópicos, a doutrina da Santíssima Trindade é uma verdade incontestável. As Sagradas Escrituras, como já pontuamos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, atestam a veracidade deste ensinamento. No estudo da Trindade, devemos evitar alguns erros. Primeiro, o erro do modalismo, afirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações da mesma pessoa. O segundo erro é o do subordinacionismo, afirma que o Pai é maior do que o Filho e o Espírito Santo, e que tanto o Filho quanto o Espírito Santo estão subordinados ao Pai. Todavia, sabemos que a Trindade ela é una, pois só há uma deidade, e trina são três distintas pessoas que participam da mesma deidade. O triângulo equilátero aqui ao lado é uma excelente figura para facilitar a compreensão da Trindade. Vejamos aqui. O Pai não é o Filho Jesus. O Pai é Deus. Salmos 45 e verso 7. O Filho Jesus não é o Espírito Santo. O Filho Jesus é Deus, conforme Hebreus, capítulo 1 e versículo 9. O Espírito Santo não é o Pai. O Espírito Santo é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3 e 4. Por fim, o unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem, rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé no capítulo 3. Temos um manifesto, também um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. Esse manifesto foi feito pela CGADB, a Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. A maioria de nossas lideranças tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Conforme 2 Coríntios, capítulo 11 e o verso 4. Mas devemos pontuar de forma ética, equilibrada, sábia, que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, uma doutrina desviante.
Devemos manter o contato respeitoso, ético no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão, conforme a 2 João 10 e versículo 11. Ainda nesse contexto, quero considerar que a introdução do credo de Anastácio resume a doutrina da Trindade da seguinte forma: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundamos as pessoas, não separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam as substâncias e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia Sagrada. Quero ainda destacar nesse contexto alguns pontos do credo atanasiano que corroboram com a Santíssima Trindade. Vamos lá. O credo de Atanásio ou atanasiano, que diz: primeiro, todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã. Ponto 2, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. 3, a fé cristã é esta: que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. 4, não confundimos as pessoas nem separamos a substância. Ponto 5 do credo de Anastácio: pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Ponto 6, mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual e a majestade é coeterna. 7, tal como é o Pai, tal como é o Filho, tal é o Espírito Santo. Ponto 8, o Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. Ponto 9, o Pai é imensurável, o Filho é imensurável e o Espírito Santo é imensurável. Aleluia. Ainda em continuação, no credo atanasiano, ponto 10, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Ponto 11, e no entanto, não são três eternos, mas um eterno. Ponto 23, o Espírito Santo procede do Pai, do Filho, não foi feito nem criado, nem gerado, mas procedente. 24, há, portanto, um Pai e não três pais, um Filho e não três filhos, um Espírito e não três Espíritos Santos. Ponto 25, e nessa trindade não existe primeiro nem último, maior ou menor. 26, mas as três pessoas são coeternas, iguais entre si mesmas. 27, de sorte que por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na trindade como a trindade na unidade deve ser adorada. E por fim, ponto 28, para consubstanciarmos esse tópico: portanto, quem quiser ser salvo deve pensar assim a respeito da Trindade. Glória a Deus. Concluindo esta lição número 4, Deus é triuno, a doutrina da Trindade não é um mero exercício intelectual. É uma verdade consoladora
que nos ensina diversas coisas vitais para a nossa vida cristã. Para compreender a Trindade, carecemos conjuntamente da revelação divina que só encontramos na Bíblia Sagrada. Não é algo que se aprende através da luz natural, da razão, da sabedoria humana, e sim da iluminação espiritual que nos proporciona o Espírito Santo na palavra de Deus. Contudo, à exceção de nosso Senhor Jesus Cristo, não fomos deixados órfãos. Ele rogou ao Pai que amorosamente, prontamente, enviasse-nos o Consolador. E este, com inexprimíveis gemidos, intercede por nós e testifica que somos filhos de Deus através dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quão consoladora é a doutrina da Santíssima Trindade. Aleluia! Eu quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus, te agradeço, Pai, pela ação presente da Trindade no Antigo e no Novo Testamento, desde a criação até o tempo do fim, a consumação dos séculos. Cremos que Jesus é o Verbo encarnado. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo iguais, em substância, glória, poder, majestade. Aleluia. Senhor, aos incrédulos em relação à Trindade, ajude-os na compreensão espiritual revelada e fundamentada na sua palavra. Aos que ainda, Senhor, não alcançaram a racionalidade, a experiência, a intimidade espiritual contigo, com a Trindade, abra-lhes os olhos, o entendimento espiritual, para que através do Espírito essa verdade seja revelada na vida destes através das Sagradas Escrituras. Como diz o salmista, em sua humanidade, ele teve a dificuldade de compreender os mistérios de Deus. E ele diz em Salmos 139, 6, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Aleluia! Todavia, com o Paracleto do Pai, o Consolador, o que veio após a ascensão de Jesus, o Filho, o Espírito Santo, conforme a sua palavra, vos lembrará e ensinará todas as coisas, conforme está escrito em João 14, 26. Pois o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Senhor, livra-nos do unicismo em suas variadas formas, atualizações, facetas, e que continuamos a batalhar e fazer defesa pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Esta é a nossa oração, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Gratidão a todos por nos acompanhar até o final desta videoaula e que este estudo bíblico continue edificando a sua vida, família, ministério, igreja, bem como servindo de bênção na preparação da sua aula na escola bíblica dominical.
Aos irmãos professores que se interessarem, estão disponíveis gratuitamente os slides Ruas EBD em PowerPoint e PDF desta videoaula. Os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Siga-nos nas redes sociais, @ruasebd no Instagram e na página do Facebook. E ajude-nos nesse projeto. Compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas, com o objetivo de edificação espiritual, ministerial e salvação de almas. Também estamos disponibilizando o link do grupo fechado do WhatsApp com postagens e atualizações diárias apenas do administrador sobre a escola bíblica dominical, leitura diária, reflexão sobre a leitura bíblica em classe, slides, esboço, videoaula da semana e demais subsídios EBD. O link do grupo do WhatsApp está disponível aqui embaixo na descrição deste vídeo, bem como os demais links dos slides desta lição. Nossos contatos estão disponíveis aqui do lado para agendamento bíblico, seminário, pregação e escola bíblica. Tudo para a glória de Deus, pois tudo vem dele. E apenas somos dispenseiros dos seus mistérios. No mais, amados irmãos e ouvintes, professores, gratidão. E obrigado a todos os colaboradores que apoiam esse projeto. E se essa videoaula, os slides, esboço desta lição tem sido bênção para a sua vida, ministério, preparo de sua aula, querido professor, professora, deixe o seu like, comente, compartilhe e, se sentir, nos ajude com uma oferta voluntária para manter as gravações e edições, equipamento do estúdio, bem como montagem e criação dos slides. O nosso Pix é o e-mail ruas@gmail.com e o número do WhatsApp 47991912089. Temos também o QR Code aqui do lado e eu sou muito grato por essa oferta voluntária que vai nos ajudar na manutenção desse programa, desse projeto, para a glória de Deus. No mais, gratidão e muito obrigado por orar, interagir, apoiar esse projeto de estudo bíblico, evangelização e edificação espiritual. E não deixe de baixar gratuitamente nossos slides, esboço da lição, bem como de participar do grupo privado do WhatsApp para maiores atualizações diárias, subsídios da escola bíblica dominical para facilitar a preparação, organização e o plano de aula da sua lição. Por fim, se o Senhor permitir, na próxima semana caminharemos juntos pelas ruas da escola bíblica dominical com a lição de número 5, Jesus é Deus combatendo o arianismo. Gratidão pela sua atenção, a interação nessa pré-aula, estudo bíblico, e que você tenha, juntamente com a sua família, uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Vamos à bênção trinitariana, a bênção apostólica, que contém a Trindade em unidade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.